Olá, eu sou a Maqueca, esse aqui é o Bartô e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui está o mais novo e o mais velho. Não, sem brigar vocês, tá? Respeita os idosos. Júnior. O Júnior é o mais novo e o Torresmo é o mais velho. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar brevemente a história da minha família, dos meus gatinhos, né? Da minha família gatinhos e de como eu cheguei a ter tantos gatos, né? E o motivo que eu cheguei a ter tantos gatos, né? Vou começar na ordem cronológica, né? E contando brevemente a forma que foi resgatado meus gatinhos, né? A Olga foi a nossa primeira gata. A Olga, ela foi resgatada pelo meu sobrinho, filhotinha, muito filhotinho. E só que o meu sobrinho não parava em casa. Aí ele deixava ela trancada no quarto, muitas vezes ficava 2, 3, 4 dias fora, né? Minha sogra não era uma pessoa de cuidar de bicho, então a gatinha ficava lá chorando, muito chorando, e às vezes acabava a comida, tudo. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou ficar com essa gata pra mim. Aí eu vou pegar. Aí eu com a minha filha, a gente pegou a gata, nós adotamos essa gata. Na realidade, a Olga é da minha filha, né? E foi nossa primogênita. E ela é muito mimada por isso, sabe? E ela vive lá dentro do quarto da minha filha, não gosta de gato nenhum, porque como ela foi a primeira, ela queria ser a única, né? Então ela fica lá, tá? No cantinho dela, é difícil ela sair de lá. Dorme lá com a minha filha vai trabalhar e ela fica lá, né? Essa foi a nossa primeira gatinha, tá? Aí teve a Morgana, a nossa Mogui, ela foi adotada de uma ONG, né? E porque minha filha fazia estágio num hospital veterinário que tinha uma ONG. Aí tinha essa gatinha aí. E essa gatinha, a Mogui, ela tem problema na coluna, né? A gente vê que ela não ia sair dessa ONG não, né? Aí, mesmo ela sendo uma gracinha, com esse problema, não é? As pessoas, infelizmente, não gostam de adotar bichinhos que têm certos problemas. Então, a gente resolveu adotar ela. A Mogui foi a nossa segunda gatinha. Ela já tinha uma idade aí, já tinha seus 4 anos de idade, mais ou menos, 3 anos, por aí, quando a gente adotou, né? Então, acredito que ela tem, então, seus 9 anos de idade, 10 anos. A Mogui deve ter uns 10 anos de idade, por baixo, tá? Aí, nosso terceiro gatinho foi o Torresminho, nosso famoso Torresminho. Ele apareceu também no hospital que minha filha trabalhou, e ele apareceu lá, e já tinha uma certa idade também, foi avaliado aí pelos veterinários, então na época parecia que ele já tinha uns 10 anos de idade, pelo dentição, né? Ele já não tinha dente, já tinha os caninos, já perdia os dentes. Então por esse motivo a gente achou que já tinha uns 10 anos aí no mínimo, né? Aí nós adotamos. Então o Torresminho já tá com a gente já faz uns 10 anos mais ou menos. Por isso que a gente acha que tem 20 anos para mais, tá? Eu acho que tem uns 20 anos já, né? Espero que vive um pouquinho mais, né? Apesar dos problemas que ele tem. Aí depois veio o Maloca. O Maloca, ele chama Maloca por um motivo. Ele era maloqueiro. Ele vivia na rua, a gente alimentava ele na rua mesmo. Lá na frente da minha casa não era lá em cima, não era telado. Então ele vinha e voltava a hora que ele quisesse, né? Todos os dias ele dormia no sofá que eu tinha lá. E ele vivia assim, na rua, voltava, ia, até o dia que ele pegou
e veio machucado, né? Aí resolvemos que a gente não ia deixar ele mais sair, né? Porque ele estava machucado, a gente cuidou dele e tudo, aí telamos tudo lá na frente, aí não deixamos mais ele sair, né? Ele já tinha seus 2 anos de idade, então acredito que o Maloca tenha uns, sei lá, uns 8 anos, 9 anos de idade, o Maloca. Tá? Depois do Maloca veio o Chico. O Chico apareceu aqui na frente da minha casa, na casa do meu vizinho que mora aqui na frente, e o muro dele é bem alto. E tem um espaço, né? Vazado no muro, bem largo. E ele ficava lá, esse gato. E eu achava até que seria uma gata. Porque ele ficava lá, miava todos os dias, ficava lá de noite, eu dormia lá na frente, e eu ficava escutando ele miar, e ele não ia embora, eu achava que era gata, porque, pô, deve ter filhote, e essa gata não deve querer deixar os filhotes, e, pô, tá chovendo, às vezes tá sol intenso, vão morrer, se tiver filhote vai morrer tudo. Aí eu pedi permissão pro meu vizinho para me pôr uma escada lá e ver o que tinha lá, que esse gato não saía de lá. Não ia embora e também não descia, sabe? Aí eu peguei, fui subir. Aí eu vi que realmente não tinha, era um gato, não tinha nada lá que prendia ele lá, ele só não sabia descer. Eu acho que ele tem medo de altura, né? E acho que ele tinha medo de altura e não conseguia pular. Então eu peguei ele com a mão mesmo, eu vi que ele era bem dócil. Aí eu peguei com a mão, trouxe ele. Aí o Chico, ele é um gato muito dócil, que foi muito fácil a adaptação dele. E ele se deu bem com os outros gatos que eu tinha e foi tudo muito fácil. E no segundo dia ele já se adaptou muito bem, eu já soltei. Porque a gente, antes de colocar um gatinho novo, a gente sempre faz os exames, a gente vermifuga, a gente coloca remédio de pulga e faz o FIV-FeLV, né? E depois a adaptação, para poder colocar ele junto com os outros gatos. Mas não dá problema, né? Então o Chico foi o nosso quinto gato. Depois do Chico teve o Espeto e a Salê. O Espeto e a Salê foi uma adoção muito complicada, porque eu tive que resgatar a mãe deles junto com 5 filhotes. Eles vinham de noite, que nem uns doidinhos atrás da mãe, comia aqui na minha garagem, tá? Aí, nessa ida e vinda, aí eu ficava com medo deles serem atropelados, que tinha que atravessar a rua. Aí eu peguei e coloquei uma gatoeira, porque eu aluguei na ONG, uma gatoeira, e fui resgatando eles um por um. Aí fui resgatando, até resgatei a mãe, aí coloquei aqui no meu gatil que eu tenho lá embaixo, ficou separado aí uns meses, eles ficaram uns bons meses lá dentro, porque minha intenção era doar, né? Aí eu doei 2, eles eram muito arisco, muito. Os 2 melhorzinhos eu consegui doar, os 2 mais bonzinhos. A mãe, a Cotoca, que eu chamo ela de Cotoca porque ela não tinha rabo. A Cotoca consegui doar também porque era um amor de gata. E esses 2, o Espeto e a Salém, não consegui. Porque o Espeto, ele não é agressivo, mas ele é medroso, arisco e medroso. Não consegui doar. A Salém, além de medrosa, ela é agressiva demais, até com a gente. A gente nem consegue chegar perto dela, que ela agride a gente. Tá? Depois veio o Pitisco, que o Pitisco apareceu filhote numa obra que tinha aqui na esquina, que estavam construindo uns sobradinhos, apareceu na obra, aí vieram me avisar que tinha um filhote lá.
Aí eu pedi permissão pros pedreiros para colocar a gatoeira. Aí eu peguei de filhote, ele tinha aí seus 3 meses de idade, o Petisco. E a intenção era doar mesmo, porque o Petisco é muito lindo, era um gato muito lindo. Falei, esse daí eu vou doar rápido. Só que ele é muito medroso, muito arisco, sabe? Só eu consigo pegar ele, até hoje. Eu que consigo pegar ele só se dá bem comigo. Ninguém mais chega perto dele, ele não é agressivo, mas é medroso, então não consegui doar. Aí teve o Petisco, depois teve a Mel e a Preta, a Mel e a Preta, a Mel, a branquinha, ela vivia na rua e vinha comer na minha porta. Aí eu fiquei sabendo que a vizinha aqui ia colocar veneno para ela, porque ela fazia cocô no quintal. Aí eu soube que ela ia colocar veneno, sabe? Aí eu peguei e falei, melhor eu resgatar essa gata porque ela vai morrer. Aí eu armei a gatoeira, resgatei e tá aí com a gente até hoje. Ela é meio arisca também, mas ela é boazinha, não é agressiva. E a Preta, Firmina, ela já morava praticamente aí na minha garagem. Toda noite ela vinha na minha garagem pra comer, ela ficava debaixo do meu carro, sabe? Ficou uns bom tempo aí, morando aí na garagem, sabe? Aí eu até castrei ela pra não parir, né? Castrei. Mesmo assim, depois de castrada, ela ficava aí, dormia na casa abandonada, vinha de noite, ficava na minha garagem. Ficou uns bons 2 anos aí com a gente, até eu resolver pôr pra dentro, né? Que já tava na hora de vir pra dentro de casa. Aí eu adotei ela também. Teve a Mel, teve a Preta, a Firmina, depois teve a Paola. A Paola, eu acho que jogaram ela na minha garagem, porque ela simplesmente estava num cantinho lá, enroladinha no cantinho, machucadinha, debilitada. Mas eu acho que ela não ia entrar sozinha, não. Só se ela estava muito doentinha e entrou, né? Mas eu acredito que alguém jogou ela na minha garagem. Ela estava muito machucada, cuidamos e tal. Ela é muito fofinha. Aí já tinha aí, a gente, sei lá, chuta aí por perto de 1 ano de idade. Aí ela ficou com a gente, né? Aí a gente começou a chamar ela de bebê, porque era a mais nova que a gente tinha, né? Então começou a chamar ela de bebê. Então o nome dela é Paola, mas a gente chama ela de bebê. E ficou bebê. E teve a Pimenta. A Pimenta foi uma história muito triste da Pimenta, porque a Pimenta foi abandonada pelo tutor com os 5 filhotes. O tutor mudou da casa e deixou ela com 5 filhotes, tá? Aí fizeram a denúncia, me ligaram falando dessa situação. Já fazia mais de semana que ela estava lá nessa situação. Aí quando eu soube, já fazia uns 10 dias que ela estava lá sem alimento e cuidando dos filhotes sem alimento e sem água. Aí eu fui lá, resgatei, realmente fui, já estava muito, muito mal, quase morreu. Resgatei ele, os filhotes, 5 filhotes. Aí ela quase morreu. Foi difícil reverter. Porque gato não pode ficar muito tempo sem alimento, né? Foi muito difícil. Mas minha filha é veterinária, então a gente foi cuidando dela com soro, uma alimentação específica e muito trato, noite e dia, sabe? Para não perder. E ela foi se recuperando e eu fui cuidando dos filhotes também na mamadeira, porque ela também não tinha leite para os filhotes. E assim, aí depois de tanto sacrifício, aí demorou uns 3 meses para se recuperar direitinho. Aí eu não ia doar mais, né? Ficou com a gente. Os filhotes, eu consegui doar 2 filhotes. Aí, e 3 ficaram com o meu filho. 3 ficaram com o meu filho.
Aí a Pimenta, depois teve o Bartô, que o Bartô eu resgatei numa rua, que eu passava nessa rua para levar minha filha pro metrô. Todo dia eu passava para levar e passava para buscar. E nessa rua, eu sempre via esse gato lá, de noite e de dia, no mesmo lugar, na mesma posição. Aí teve um dia que eu falei, não é possível. Aí esse gato não entra pra dentro, não tem casa pra morar. Aí eu bati na casa aqui, na calçada, na casa que era da calçada que ele ficava, bati lá e perguntei pra dona da casa, escuta, esse gato é seu? Eu falei, não, não é meu. Jogaram ele aí na rua, eu acho. Ele apareceu aí debilitado. Acho que tinha uma ferida nele, na cara dele. A gente tratou da ferida, mas ele não quer entrar na minha casa. E minha casa não é protegida, né? Então ele não fica aqui, ele fica na rua. Eu ponho comida aqui na calçada para ele. Aí eu pedi para ela, né? Falei, eu posso levar? Né? Posso levar embora? Ah, por favor, se você for cuidar dele, eu prefiro que você leve. Aí eu peguei ele. Teve o Adélio, que foi depois dele, que foi minha filha que adotou. O Adélio, ele também veio de maus tratos, né? Um veterinário amigo da minha filha que doou para ela. E ele chegou na clínica lá com a mandíbula quebrada, acho que o tutor deve ter batido no gato, não sei, quebrou a mandíbula e deixou lá para eles tratarem. E depois que eles fizeram uma cirurgia de emergência, o tutor nem quis mais o gato. Aí minha filha ficou com ele, né? Ele deve ter os seus... Ele tinha aí por volta de 1 ano já de idade, né? Então eu acredito que ele deve ter seus 4 anos de idade agora. Aí depois teve os filhotes, né? Que foi a Nilce e a Matilde, né? Que foi uma ninhada de 4 que eu resgatei, doei 2, fiquei com a Nilce e a Matilde. Eu consegui até doar a Nilce e a Matilde, mas quando eu fui levar ela, eu vi que a casa não era adequada para ter gato. Aí eu trouxe de volta e fiquei com elas, né? Elas devem ter agora seus 11 meses de idade. E depois teve a Beca e o Júnior, que também foi depois, foram os que eu resgatei depois, uns 3 meses depois eu resgatei esses daqui. E a mãe também. Eu resgatei a mãe e mais 4 filhotes. 2 eu doei e eu fiquei com esses 2 aqui, ó. A Beca e o Júnior. Aí ficaram em casa, né? Que são os últimos que eu adotei. A Vandinha, que é a mãe deles, meu filho vai ficar com ela, né? Porque ela já tá acostumada lá, vive mais com ele lá, então fica lá com ele. Ele vai mudar e vai levar ela, e eu vou ficar com esses aqui, né? E é isso. E a história dos meus gatinhos. Por isso que eu tenho tantos gatos, mas agora eu parei um pouco de ficar resgatando, porque eu não consigo mais e nem tenho mais condições financeiras para isso, né? A gente também tem que ter um limite, né? Então agora o meu objetivo é cuidar bem dos gatos que eu tenho, né? A minha família já está muito grande e é essa a minha família. Espero que vocês tenham gostado da história dos meus gatinhos e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.